Gente, então, voltando, né, agora com a parte de balanceamento de reações químicas, balanceamento de reações de óxido-redução, para falar a verdade, ser mais específico. A primeira coisa que a gente precisa lembrar quando a gente vai falar de balanceamento de óxido-redução é o que é uma reação de óxido-redução. Lembra que eu falei no vídeo que equações de óxido-redução, reações de óxido-redução são aquelas reações nas quais algum elemento vai mudar o seu número de NOx, certo? E aí vai existir um elemento que vai oxidar e outro elemento que vai reduzir. Eles sempre vão variar o NOx, essas reações. Então, é nada mais do que isso. Então, para balancear esse tipo de reação, que são as reações nas quais os elementos mudam, alteram seu NOx, a gente precisa aprender algumas técnicas para fazer corretamente o balanceamento. Eu separei alguns exemplos. Vou começar com esse exemplo aqui, que é o exemplo mais básico. E sempre que vocês tiverem dúvida em algum ponto, pausem o vídeo, volte, para ficar claro, tá? Então, qual que é o primeiro passo para se balancear uma reação de óxido-redução? É calcular o NOx dos elementos que estão presentes nas substâncias dessa reação. A primeira coisa, então, calculando o NOx deste hidrogênio aqui, como esse hidrogênio está ligado a um enxofre, que é um ametal, o NOx dele, pela regra, vai ser mais 1, certo? Agora, o NOx do enxofre, a gente não sabe qual é o NOx do enxofre. A gente vai colocar X, porque a gente precisa descobrir. E aí como que a gente vai descobrir? Usando a quinta regra, lembra? Que a gente vai colocar aqui o H2, passa um traço, coloca o S, faz as linhas, e agora calcula, tá bom? Aqui no primeiro a gente coloca o NOx do hidrogênio, que é 1, a gente já sabe, e o do enxofre a gente não sabe, é X. Multiplica o NOx do hidrogênio pelo índice, coloca na linha de baixo. 1 vezes 2, 2. X vezes 1 aqui do enxofre, X. Soma as duas, X mais 2, igual a 0. Então, o NOx do enxofre, nesse caso, vai ser menos 2. Tá? A gente vai colocar aqui na frente, o NOx menos 2. Certo? Então, até agora, usando os conceitos que a gente já tinha aprendido, que é o cálculo do NOx. Aqui, o H de novo, a gente sabe que é mais 1, porque ele está ligado ao nitrogênio e oxigênio, né? Então, ele não está ligado a metal. Então, o NOx dele vai ser mais 1. Lembra das regras. O oxigênio também não está ligado nem a flúor, nem a peróxido. Então, o NOx dele é menos 2, a gente sabe. O nitrogênio a gente não sabe. E aí, gente, a gente tem que fazer de novo a quinta regra, né? Então, ó, H, faz o traço, N, o traço, O3. Coloca a primeira linha, coloca a segunda linha. O H, a gente sabe que o NOx é 1, o oxigênio a gente sabe que o NOx é 2. Vou colocar o NOx aqui do nitrogênio como Y, tá? Então, Y aqui, porque a gente já usou X meramente para diferenciar. Agora, segunda linha aqui, o que a gente vai fazer? Multiplica pelo índice. 1 vezes 1, 1. Y vezes 1, Y. Menos 2 vezes 3, menos 6. E aí soma tudo, 1 mais Y mais menos 6, igual a 0. O Y, no final, vai dar mais 5. Certo?
Então aqui está o cálculo, aqui no cantinho. E aí, agora, gente, a gente coloca aqui, né, que o NOx é mais 5. E continua com o mesmo processo, tá? Aqui, mais 1, de novo, menos 2 no oxigênio, lembrando sempre das regras. Aí vai ser fácil para vocês saberem que é mais 1, menos 2. O enxofre a gente não sabe, vai ter que usar a regra de novo. Quando vocês usarem a regra, vocês vão chegar no resultado de mais 6, tá? Tô abreviando aqui, mas pausa o vídeo, faz o NOx para vocês treinarem. É muito importante treinar o cálculo do NOx dos elementos, tá? Então, é isso. Aqui, o oxigênio de novo, como não está ligado nem ao flúor nem ao peróxido, menos 2, como no caso anterior. O nitrogênio vai estar com a carga mais 2. Dá para calcular, né, pela quinta regra de novo, mas para não ficar tão longo, eu já vou colocar o resultado aqui. O oxigênio aqui, menos 2, porque ele não está ligado nem ao flúor, nem a peróxido. E o hidrogênio, mais 1, porque ele não está ligado a metal. Se ele tivesse ligado a metal, seria menos 1. Então, pronto. Agora a gente conseguiu achar os valores dos NOx de todos os elementos da reação. Qual que vai ser o próximo passo? O próximo passo, gente, é ver qual elemento da reação alterou o NOx. Lembra que eu falei que reações de óxido-redução são reações nas quais os elementos alteram seu número de oxidação? Então, a gente precisa observar agora quais elementos mudaram o seu NOx, certo? Então, vamos ver aqui. Hidrogênio, mais 1. Nos produtos, mais 1, mais 1. Então, esse hidrogênio aqui não mudou o NOx. Esse enxofre aqui, perdão, menos 2. Vamos procurar o enxofre nos produtos, mais 6. Então, mudou o NOx. Aí, o que a gente vai fazer? Vai traçar uma seta do enxofre até ao outro enxofre. Até o outro enxofre, certo? Aqui, H, mais 1, mais 1, mais 1, não mudou o NOx. Nitrogênio, mais 5. Nitrogênio nos produtos, mais 2. Opa, mudou o NOx. Então, a gente vai colocar outra seta, tá bom? Ligando os dois nitrogênios. Por enquanto. Tá. Oxigênio. O oxigênio aqui era menos 2. Continua sendo menos 2 aqui no H2SO4. Continua sendo menos 2 na água. Então, gente, ficou com esse mesmo valor de menos 2 em todos os casos. Não mudou o NOx. Então, a gente não vai fazer nada com ele. Tá? E agora, o que a gente precisa fazer? A gente precisa observar dos elementos que mudou o NOx, quem oxidou e quem reduziu. No caso, o enxofre, antes, nos reagentes, né, estava com NOx de menos 2, agora está com NOx de mais 6. Então, o enxofre aumentou o NOx, ele oxidou, certo? Então, eu vou escrever aqui, oxi, para indicar que o enxofre oxidou. E vou colocar aqui um elemento que agora a gente vai ter que aprender a calcular, que é o delta. O delta, gente, é a quantidade de elétrons que a espécie doou ou recebeu. Aqui no caso, o enxofre está aumentando o NOx, ele está perdendo elétrons. Então, o delta vai ser a quantidade de elétrons que ele doou. Quanto que ele doou? Ele estava com a carga menos 2, foi para a carga mais 6. Então, quando ele doa um elétron, ele fica com a de menos 2, ele passa para menos 1. Quando ele doa outro elétron, ele fica com a carga 0, né? Porque ele antes estava com excesso de 2 elétrons. Doou 2 elétrons, fica com a carga 0.
E para ele chegar na carga mais 6, ele precisa doar mais 6 elétrons. Então, no total, ele doou 8 elétrons nesse processo. Então, o delta dele vai ser igual a 8. Existe uma fórmula para calcular o delta de uma forma mais rápida e mais fácil, que é você pegar o noxão, e aí, quando eu falo noxão, lembra sempre que é o valor maior. Então, quando eu te dou, por exemplo, os valores 1 e menos 6, o 1 é maior que o menos 6. Então, o noxão é o valor maior. Lembra sempre disso, os valores positivos são sempre maiores que os negativos. Menos o noxinho, tá? Ó, vamos fazer pro exemplo do enxofre. O delta seria o noxão. Qual que é o nox maior? 6 ou menos 2? 6. Menos, qual que é o noxinho? Menos 2. Então, menos 2. Quando calcular isso aqui, o delta vai ser igual a 8. Certo? Agora vamos pegar o nitrogênio. O nitrogênio passou de mais 5 para mais 2, então ele sofreu um processo de redução de NOx. Sofreu um processo de redução. Diminuiu o NOx, né? Ele ganhou elétrons. Qual que é o delta? Noxão mais 5 menos 2. Que vai ser o delta, então, igual a 3. Certo? Aí agora, gente, depois de calcular os valores de delta, o que a gente vai precisar fazer? A gente precisa escolher duas substâncias que contenham o elemento que uma oxida e outra substância que contém o elemento que reduz. Então, agora, a gente poderia escolher... Aqui, eu vou fazer aqui em cima, porque eu acho que tem um pouquinho mais de espaço. Qual é o elemento que oxida? O enxofre. A gente pode escolher o H2S, que contém o enxofre, ou o H2SO4, que contém o enxofre. Eu vou escolher o H2S, tá, gente? Então, a gente coloca aqui, H2S. E aí, coloca o delta, que no caso é 8. A gente calculou aqui embaixo o delta do elemento que oxida. Agora, a gente precisa multiplicar o delta pelo índice do elemento que sofre o processo de óxido-redução, que no caso é o enxofre. Qual que é o índice do enxofre? 1. Porque não aparece, então é 1. Então, aqui o número final que a gente tem é 8. Agora, qual que é o elemento que reduz? HNO3, certo? Ou a gente poderia pegar também o NO, sem problema. A gente tem que pegar uma das substâncias que contém o elemento que sofre o processo de redução. Eu escolhi o HNO3, mas poderia ser escolhido o NO. Delta, a gente calculou, deu 3. O índice do N é 1 também. Então, a gente chega no resultado de 3. O que a gente precisa fazer agora? Qual que é o próximo passo? O próximo passo é pegar esse número 3 e colocar ele na frente do H2S. É um processo de troca, né? E este número 8, trocar e colocar ele aqui na frente do H2, do HNO3. Então, a gente troca os valores. O valor que a gente encontrou para o H2S a gente coloca no HNO3, o valor que a gente encontrou para o HNO3 a gente coloca no H2S. E a gente vai fazer isso na reação. Então, aqui, na frente do H2S, a gente vai pôr o número 3. E na frente do H2NO3, a gente coloca o número 8. Tá? Agora a gente já tem dois coeficientes para balancear a reação, que é o número 3 e o número 8. E aí o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa terminar de balancear a reação por tentativa e erro. Então aí você vai me falar, mas se a gente vai ter que balancear agora a reação por tentativa e erro, por que até agora a gente não fez isso? Porque, gente, balancear equação de óxido-redução apenas por tentativa e erro
sem fazer essa técnica preliminar que eu mostrei aqui para vocês, é muito complicado. Você ia gastar muito tempo e provavelmente você ou iria ter uma dificuldade muito grande para balancear ou nem conseguiria balancear. Então, fazendo esse método, a gente descobre 2 coeficientes da reação. E aí a gente agora balanceia a reação com base em 2 valores que a gente já tem. Fica muito mais fácil, muito mais simples balancear a reação, certo? Então, é por isso que a gente usa essa técnica de balanceamento de equações por óxido-redução. Para que fique mais rápido, mais fácil e a gente consiga realmente balancear a equação. Achando 2 valores que vão nos ajudar a iniciar o balanceamento da reação. Agora a gente tem que ir por tentativa e erro. Eu já fiz o balanceamento, os valores por tentativa e erro vão ser 3, aqui, na frente do NO vai ser 8, e na frente da água, 4. Aí, sempre é bom conferir, gente. Depois que você balanceia o restante da reação por tentativa e erro, confere, né? Se realmente deu certo ou não. Então, ó, vamos conferir. 3 vezes 2 do H2, 6. Mais 8 aqui desse H. 8 mais 6, 14. Certo? Vamos ver quantos H tem do outro lado da reação. 3 vezes 2, 6. 4 vezes 2, 8. 8 mais 6, 14 de novo. Então, o H está certo. Vamos ver o enxofre. 3 vezes 1. Então, 3. Desse lado de cá, 3 vezes 1. 3. Está balanceado. Vamos ver o H. O H a gente já viu, perdão. Vamos ver o N. 8 vezes 1, 8. Aqui. 8 vezes 1, 8. Então, só falta agora ver o oxigênio. 8 vezes 3, 24. Aqui, 3 vezes 4, 12. 12 mais 8, 20. Mais 4, 24. Está balanceado. Então, a reação está balanceada. Aí, gente, é isso aqui que a gente usa para conseguir balancear as reações de óxido-redução de uma forma que a gente consiga achar alguns coeficientes e, a partir daí, balancear a reação por tentativa e erro, certo? Então, é isso. Agora eu vou passar para o segundo exemplo, que vai ter esses próximos exemplos sempre vai ter um elemento novo ou dificultador que muda a técnica em algum ponto. Não necessariamente vai mudar a técnica bruscamente. Vocês vão ver que muitas coisas se repetem. Mas ela vai ter que ser alterada em um ponto ou outro. E aí eu vou falar como que a gente vai proceder no cálculo do balanceamento para esses casos especiais. Certo? Gente, agora eu vou falar sobre o segundo exemplo de reação balanceada por oxirredução. O primeiro passo vai ser igual o que a gente fez no primeiro exemplo, que é calcular o NOx de cada elemento. Pausa o vídeo agora, calcula o NOx de cada elemento. Eu não vou calcular para o vídeo não ficar muito longo, muito extenso. Então eu já coloquei aqui apenas quais são os elementos que alteram o NOx, que vai ser o BR, que aqui, passa de 0 para mais 5, e o Cl de mais 1 para menos 1. Então a gente vai traçar setas entre os BRs e traçar a seta entre os CLs. Aí agora, a gente vê quem oxida e quem reduz. O BR passa de 0 até mais 5, então ele oxida, ele aumenta o NOx. E o delta dele vai ser o NOxão 5 menos o NOxinho 0, então 5. O Cl, por sua vez, reduz, porque ele passa de mais 1 para menos 1. Então, o delta vai ser
1 menos 1. O delta vai ser 2, certo? Aí agora, gente, qual que é o diferencial dessa reação aqui? Agora a gente precisa escolher as substâncias que contêm os elementos que reduzem e oxidam, né? Igual na primeira reação que a gente balanceou. Só que agora, quando a gente for pegar o elemento que oxida, por exemplo, o bromo, né? A gente tem ele na forma de Br2 e na substância HBrO3. Aí, qual que eu vou escolher? Agora tem um critério, não pode ser qualquer um dos dois, como no primeiro caso. Você tem que pegar sempre o que tem maior índice, e o que tem maior índice é o Br2. Porque aqui o HBrO3, o Br tem índice 1, e aqui ele tem índice 2. Então, obrigatoriamente, a gente tem que escolher o Br2. E aí, o que a gente vai fazer? Vai pegar o número do delta, multiplicar pelo índice, como eu havia explicado, e a gente vai chegar no resultado de 10. E o Cl, a gente faz a mesma coisa, só que o Cl, ó, nos dois elementos, ele está com índice 1. Então, tanto faz, gente. A gente pode pegar o HCl ou o HClO. Eu vou pegar o HClO, tá? Mas poderia ser o HCl também. Multiplico o delta, que é 2, vezes o índice, que é 1. Então, dá 2. E aí faz o processo de troca, né? O 2 vem aqui para frente do Br e o 10 vem para frente do HClO. Então, a gente tem que colocar o 2 na frente do Br2 e o 10 na frente do HClO. Gente, já daria para a gente ter simplificado a reação. Como esses dois índices são divisíveis por 2, a gente já poderia ter dividido os dois pelo número 2, né? Por exemplo, aqui, eu divido 2 por 2 e divido 10 por 2. Então, ficaria 5 e 1. E aí, ao invés de colocar 2 e 10, eu poderia colocar 1 e 5, tá? Mas a gente pode simplificar no final também, que é o que eu vou fazer. Aí, eu peço para você pausar o vídeo agora com esses valores de 2 e 10 e terminar de balancear a reação por tentativa e erro. Então, como eu já fiz aqui, eu vou só terminar de colocar os valores, tá? Então, aqui vai ficar 2H2O, 4HBrO3 e 10HCl. Como eu falei, a gente pode simplificar essa reação, dividir toda ela por 2. Eu vou fazer isso e vou colocar a reação aqui embaixo, tá? Então, dividindo por 2 fica Br2, então 2 dividido por 2 fica 1, a gente não precisa colocar aqui na frente. 10 dividido por 2 fica 5, HClO, mais 2 da água dividido por 2 fica 1, não precisa colocar o índice. O 4, BrO3, a gente pode simplificar por 2, fica 2, HBrO3, mais, divide o 10 por 2, fica 5, HCl. Então, fica essa reação final. As duas formas estão corretas, tá? Só que esse último aqui, ela tá simplificada, porque como nessa de cima todos os coeficientes são divisíveis por 2, a gente pode simplificar a reação para ela ficar nos menores coeficientes inteiros. Então, com os menores números possíveis, certo? E alguns exercícios pedem isso, né? Então, fica assim. Tá bom? Para resumir esse segundo caso, então, toda vez que a gente tem um elemento que oxida ou que reduz com um índice maior, a gente tem que dar preferência a esse elemento com um índice maior. Só isso que vai mudar em relação ao primeiro exemplo, tá, gente? Vou fazer um terceiro exemplo agora. Gente, vamos agora para o nosso terceiro exemplo. Eu não balanceei, né? Perdão. Eu já coloquei o NOx dos elementos que mudam. Mais uma vez, pausa o vídeo, calculo o NOx de todos os elementos da reação. Eu não vou fazer isso para o vídeo não ficar muito longo, ele já está longo. Então, faça isso por você mesmo. E aí, caso você tenha alguma dúvida no cálculo do NOx de algum elemento dessa reação, a gente discute depois na monitoria
ou eu posso tirar uma dúvida sua. Só não vou colocar no vídeo para realmente não ficar muito longo. E com relação a essa reação aqui, quem muda o NOx? Primeiro, o cobre, né, que passa de 0 para mais 2. Então, vamos colocar uma setinha aqui. E quando ele passa de 0 para mais 2, eu já vou até escrever aqui, ele oxida, certo? Aumenta o NOx e o delta dele é 2 menos 0, que dá 2. O outro elemento, gente, que muda o NOx é o nitrogênio. Só que agora, vejam que o nitrogênio, antes ele estava com NOx mais 5 no reagente. E aí depois da reação, tem 2 nitrogênios aqui. E aí um desses nitrogênios continua com NOx mais 5. Só que o outro reduziu de 5 para 4. E aí? E aí que a gente tem que traçar entre os dois que sofreram um processo eletroquímico, que no caso são esses 2 nitrogênios aqui. Esse que ficou com NOx 5 não mudou, então a gente não vai considerar. Isso já é um complicador, porque a gente vai ter que depois, na hora de selecionar o elemento, considerar esse fato. E aí então o nitrogênio vai reduzir de 5 para 4 e o delta vai ser 5 menos 4, que vai dar 1. Aí agora a gente precisa escolher o elemento. O cobre, gente, como só tem ele aqui oxidando nessa forma de Cu e Cu, nenhum tem índice maior, então tanto faz, tá? Não tem nenhum critério para escolha. Então pode escolher o Cu ou o CuNO3,2. Eu vou escolher o Cu, tá? Então, escolhendo o Cu, eu faço o delta do Cu, né, do 2, vezes 1, que é o índice dele, que vai dar 2. Aí, gente, como que a gente vai escolher o N? Quando todas as vezes que você tiver um reagente com o elemento que reduz ou oxida e no produto você tem esse elemento repetindo, um que não muda o NOx e outro que muda o NOx, você vai ter que escolher obrigatoriamente, para fazer o cálculo, o produto que muda o NOx. Então você não pode escolher nem esse aqui, que o nitrogênio mudou o NOx, a gente nem colocou a setinha nele, ele já está descartado. E você também não pode escolher o reagente, tá? Você sempre tem que escolher o produto que mudou o NOx, certo? Então nesse caso a gente tem que obrigatoriamente escolher o NO2, certo? E aí a gente pega o delta, que é 1, e multiplica pelo índice do nitrogênio, que também é 1. E aí vai dar 1. Agora é só trocar, né? Como a gente fazia das outras vezes. E aí, colocar na reação. Então vai ficar 1 na frente do C1, perdão. A gente nem precisava colocar, né? Eu tô colocando só para ser mais didático. Mas o 1 como coeficiente a gente não precisa expor, não precisa colocar. E o 2 na frente do NO. Opa, aqui está o NO. Certo? Aí agora pausa o vídeo, tenta balancear por tentativa e erro. Tá? Eu vou colocar aqui os valores finais. Então vai ser 4, HNO3, CuNO3, 2 e aqui na água 2 também, tá? Então a reação final vai ficar assim, certo? Confere, confere, né, se realmente está balanceado, para você até treinar, né? E é isso, gente. Agora, para resumir, então, esse exemplo 3, o que a gente precisa fazer? O que a gente precisa lembrar? É necessário lembrar que quando eu tenho um reagente que dá origem a 2 produtos, um deles muda o NOx, o outro não muda o NOx, a gente preferencialmente vai escolher o produto que muda o NOx. Então a gente não considera o produto que não muda e nem o reagente para fazer os cálculos. A gente considera a substância na qual existe o elemento do produto que muda o NOx, certo? Então isso
é o exemplo 3. Meu povo, vamos para o nosso quarto exemplo agora. Eu já coloquei o número de oxidação dos elementos que alteram o seu NOx aqui nessa reação. Mais uma vez, pausa o vídeo, calculo o NOx de todo mundo e depois volto a assistir, para vocês praticarem cada vez mais e essa descoberta do NOx ficar cada vez mais automática. Mas como eu já coloquei, os elementos que mudam o NOx são o nitrogênio, que passa de menos 3 para mais 2, a gente traça a setinha nele, e como passa de menos 3 para mais 2, ele oxida, e o delta, gente, vai ser 2 menos 3. Então, o delta vai ser 5. Agora, qual que é o outro elemento que sofre processo de oxirredução? O oxigênio. Antes ele estava com NOx 0 aqui no reagente. E nos produtos, observe que ele ficou com NOx menos 2 tanto no NO quanto na água. Então ele mudou o NOx nas duas substâncias do produto. Então o que a gente vai ter que fazer é traçar uma seta nos 2 oxigênios do produto. Tá? Então já é um caso diferente aqui. E aí, em ambos os casos, o oxigênio reduziu de 0 para menos 2. Então, o delta dele vai ser 0 menos 2, vai dar 2. Então, gente, a gente já calculou os deltas, né? Agora a gente precisa escolher os elementos. O nitrogênio vai ser indiferente, tá? Você pode pegar o NH3 ou o NO, porque nenhum tem um índice maior, não tem nenhum outro complicador. Então, eu vou escolher o NH3, certo? E aí, o delta foi 5, vezes o índice, que é 1. Então, o resultado final dá 5. Agora, o oxigênio. Agora, tem um complicador. Por quê? Porque o oxigênio muda o NOx em 2 elementos diferentes do produto. E aí, o que a gente precisa fazer para balancear esse tipo de reação, em que um elemento reagente origina 2 elementos do produto com NOx, com alteração de NOx, né? A gente precisa escolher necessariamente o elemento do reagente para fazer os cálculos. Então, a gente não escolhe nem o NO, nem o H2O. A gente escolhe o O2, certo? Então, escolhendo o O2, o delta é 2. O índice do O2 é 2 também. Então, vai dar 4. A gente faz o processo de troca, né? O 5 vem para cá, o 4 vem para cá. Então, ó, a gente coloca o 4 na frente do NH3 e coloca o 5 na frente do O2. Certo? E aí, mais uma vez, pausa o vídeo, termina de balancear por tentativa e erro. No final, vai ficar esses 2 valores, né, que a gente já colocou, 4 NO e 6 H2O, certo? Então, para resumir esse exemplo, todas as vezes que um elemento do reagente produz 2 produtos que os 2 alteram o NOx, a gente vai escolher para o cálculo a substância do reagente que produziu esses produtos que alteraram o NOx. Tá? Então, sempre nesses casos, a gente escolhe o reagente. É isso. Agora eu vou voltar com um outro exemplo. Meu povo, vamos para o nosso quinto exemplo. Essa reação ficou meio tortinha, né? Meio não, né? Ficou muito. Mas eu acho que dá para entender, não vai ficar muito confuso. Ela é uma reação grande, então
Eu me perdi na hora que eu tava escrevendo. Mas enfim, gente. Eu já coloquei o NOx, né? Depois pauso o vídeo. Mesmo esquema. Calculo o elemento de todos os NOx da reação. Coloquei só dos que mudam. Então, quem muda aqui? O CR, que passa de mais 3 para mais 6. E a água oxigenada, que passa de menos 1 para menos 2. O oxigênio da água oxigenada, né? Que passa de menos 1 para o oxigênio da água para menos 2. Lembra que uma das mudanças, né, de NOx do oxigênio é ou quando ele está ligado com flúor ou com a água oxigenada. Quando ele não está ligado com nenhum desses dois, o NOx dele sempre é menos 2. Mas aqui no caso ele está formando água oxigenada, então o NOx dele vira menos 1. Lembra lá das regras, certo? Então, o CR, ó, ele oxida, passa de mais 3 para mais 6. Então, o delta vai ser 6 menos 3, 3. O oxigênio, ele reduz de menos 1 para 2. Então, o delta vai ser menos 1 menos menos 2. Então, o delta no final das contas vai ser 1. E aí, gente, segue-se o processo normalmente, por enquanto. Então, CR, ó, como os dois têm o índice 1, posso escolher qualquer um dos dois. Vou escolher o CR, CL3. Então, o delta foi 3, o índice é 1, multiplicando os dois valores dá 3. Agora, gente, água oxigenada e água. O oxigênio foi quem reduziu. Qual que é a diferença desse exemplo, né? Por que eu trouxe esse exemplo? Porque todas as vezes que você tiver água oxigenada participando de um processo de oxirredução, você obrigatoriamente precisa escolher a água oxigenada para fazer os cálculos, tá? Então, essa é uma regra básica. Você não pode escolher o outro elemento no qual o oxigênio ou o hidrogênio do NOx. A gente tem que escolher sempre a água oxigenada. Então, H2O2. E aí a gente faz, né, o cálculo, o delta 1 vezes o índice do oxigênio, que é 2. Então, fica 2 vezes 1, 2. Pronto. Agora, a gente faz o processo de troca. Esse 2 vem para cá, esse 3 vem para cá. A gente coloca na reação, né? Então, o 2 na frente do CrCl3 e o 3 na frente do H2O2. E a gente agora precisa terminar de balancear a equação por tentativa e erro. Pausa o vídeo, balanceia a reação por tentativa e erro e depois confere, né? Então, aqui no final vai ficar 2, 3, 10 aqui no NaOH, 2 aqui no Na2CrO4, 6 no NaCl e 8 na água, certo? Resumindo, este exemplo aqui, né? Então, todas as vezes que você tiver a água oxigenada participando da reação, você obrigatoriamente deverá usar a água oxigenada no cálculo que você irá fazer inicialmente. Então, você preferencialmente escolhe a água oxigenada em relação às outras substâncias que contém o elemento que oxida ou reduz. Certo? Então, é só isso. Pessoal, mais um exemplo. Agora, a gente vai fazer o processo inicial, como a gente fez antes, mas vai ter outro complicador. Dá uma olhada que eu já coloquei o NOx dos elementos que mudam
o seu NOx. Mais uma vez, pausa o vídeo, calcula de todos os outros elementos. O Cl tinha um NOx 0, e ele é quem vai mudar o NOx para menos 1 nesse produto aqui, e vai mudar o NOx para mais 5 nesse outro produto aqui. Então o Cl ele sofre um processo de auto-oxirredução. Ele oxida e reduz ao mesmo tempo. Então, o que vai acontecer aqui é que a gente vai ter que traçar uma setinha que sai do Cl e vai direto para o Cl do NaCl aqui. E vai ter que traçar outra setinha que sai do Cl e vai para o NaClO3. Tá? Então já é diferente do que a gente já viu, né? Aqui nesse caso, do Cl para o NaCl, ele reduziu de 0 para menos 1, né? E aí o delta vai ser 1, tá? Que é 0 menos menos 1. E de Cl2 para NaClO3, ele oxidou de 0 para mais 5. Então, 5 menos 0, o delta vai ser 5. Certo? Aí agora como que a gente faz, né? Quem que a gente escolhe para os cálculos? Nesse tipo de exemplo aqui, nesse tipo de reação, a gente nunca vai escolher o reagente que deu origem aos dois produtos que um oxidou, o outro reduziu. Nunca. A gente sempre vai escolher os dois produtos, o que reduziu e o que oxidou. Então, a única coisa é que a gente não pode escolher o Cl2. A gente tem que escolher os outros dois, as outras duas substâncias, com os elementos que oxidaram e reduziram. Certo? Então, vamos pegar aqui o NaCl, né? Que foi o que reduziu. O delta é 1. O índice é 1. Então, 1 vezes 1, 1. E o NaClO3. Que o delta é 5 e o índice do Cl é 1. Então, as contas finais vai dar 5. Troca, como a gente já faz usualmente. E aí, gente, é só continuar como a gente sempre fez, né? Então, vai colocar 1 na frente do NaClO3, certo? E vai ter que colocar o 5 na frente do NaCl. Pronto. Agora é só terminar de balancear a reação por tentativa e erro. Pausa o vídeo, tenta balancear, certo? No final, vai ficar assim. 3 Cl2, o NaOH vai ficar 6, 5 NaCl e 1 NaClO3. Esse 1 aqui nem precisa pôr, viu, gente? Eu pus para ficar mais didático, mas o 1 a gente omite. E o 3 aqui na água. Então, fica assim. Resumindo esse caso, gente, quando você tem um elemento que sofre, ao mesmo tempo, redução e oxidação, você não vai escolher o elemento do reagente para fazer o cálculo, mas sim os elementos do produto, certo? Então é isso. Vamos para um próximo exemplo. E qualquer dúvida, vai anotando para depois vocês falarem comigo. Gente, agora mais um exemplo, nosso penúltimo exemplo. Como das outras vezes, já coloquei o número dos elementos, número de oxidação dos elementos que mudam, tá? O seu número de oxidação. Pausa o vídeo, cálculo dos outros, para vocês praticarem isso, né? Por isso que é importante a gravação do vídeo, para vocês terem esse tempo de pausar, calcular. Se fosse live, não teria como fazer isso, né? Então, é bom que vocês vão treinando. Por isso, tantos exemplos também, tá? São exemplos que têm algum complicador diferente, mas ao mesmo tempo vocês conseguem treinar o cálculo do NOx, que é um dos principais objetivos, tá?
Enfim, quem muda o NOx? AS, que vai de mais 3 para mais 5. Então, vou puxar uma seta aqui no AS. Qual outro elemento? O enxofre, ele muda de menos 2 para mais 6. Vamos puxar uma seta aqui no enxofre. Qual outro? O nitrogênio, que muda de mais 5 para mais 2. Então, vamos começar pelo AS, né? O AS foi de mais 3 para mais 5. Então, ele oxidou. E o delta dele foi 3 para 5, 5 menos 3, 2. Certo? Aí, o enxofre, menos 2 para mais 6. Então, ele oxidou também. E o delta dele vai ser 6 menos menos 2, 8. Daqui a pouquinho eu vou comentar isso que aconteceu. O nitrogênio, por sua vez, reduziu de 5 para 2. E aí o delta dele foi 5 menos 2, 3. Tá, gente. O que tem de diferente nessa reação? Acho que já deu para perceber. Tem dois elementos oxidando. E agora, o que a gente faz? Né? Dois elementos diferentes oxidando. Nesse caso, o que a gente vai ter que fazer é considerar o delta dos dois elementos, tá? E aí, escolher, para fazer o cálculo, o elemento que contém os dois elementos que sofreram o processo de oxirredução, que seria o S2 e S3. E aí a gente soma os deltas, tanto do AS quanto do enxofre, para fazer o cálculo. Como assim? Eu vou explicar. Vamos começar pelo mais fácil, que é o nitrogênio. O nitrogênio aqui a gente pode escolher qualquer um dos dois, porque nenhum tem um índice maior, não tem nenhum outro complicador. Vou escolher o HN3, certo? O HN3, ele tem o delta de 3, o índice 1, vai ficar 3, certo? E, por sua vez, agora a gente precisa considerar o AS2S3. Só que ele tem dois cálculos para serem feitos, porque tem tanto o AS quanto o S, eles oxidam. Então, primeiro a gente vai fazer aqui do AS, tá? O delta foi 2. E aí a gente multiplica pelo índice maior, quer dizer, do elemento, né? O maior não, do elemento que a gente está considerando. Que é o 2. Então, 2 vezes 2, 4. Só que a S2 e S3 também teve o enxofre, que sofreu o processo de oxirredução. O enxofre tem o delta de 8 e tem o índice 3 no elemento que a gente escolheu. Então, 8 vezes 3, 24. Aí agora a gente tem que somar os dois deltas, tá? 24 mais 4, 28. Pronto. Agora a gente só faz o processo de troca, como a gente fazia antes. O 28 vem para cá, o 3 vem para cá. A gente coloca na reação, então o 28 na frente do HNO3 e o 3 na frente do AS2S3, tá? Então, gente, agora é só terminar de balancear a reação por tentativa e erro, tá? No final das contas, o balanceamento vai ficar assim: 3, 28, 4 aqui na água, tá? 9 no H2SO4, 6 no H3ASO4 e 28 no NO, tá bom? Então, resumindo todo esse caso, quando a gente vê um elemento
uma substância que tem elementos que sofrem uma dupla oxidação, né? Os dois elementos da substância oxidam. O que a gente precisa fazer? A gente precisa calcular o delta desses dois elementos dessa substância que oxidam ou que reduz, tá? Poderia ser uma dupla redução também, tanto faz. Eu trouxe o exemplo da dupla oxidação, mas poderia ser uma redução. O processo vai ser o mesmo, tá? Enfim, mas a gente vai calcular, então, o delta dos dois elementos que sofrem esse processo de oxirredução. Depois de calcular o delta de cada um deles, a gente vai escolher a substância na qual os dois elementos estão contidos. Após isso, a gente vai multiplicar o delta pelos índices desses elementos da substância. E aí, no final, a gente vai somar os dois deltas dos dois elementos para poder trocar com o do elemento que sofre o processo oposto, né? A redução aqui no caso. Então é isso. Lembra que sempre que eu tenho uma dupla oxidação ou uma dupla redução, eu preciso somar os deltas dos elementos que estão oxidando ou que estão reduzindo, para depois aí sim fazer a troca, tá? Então, esse foi o nosso penúltimo exemplo. Agora eu vou trazer um último exemplo para a gente fechar. Então, agora, nosso último exemplo, né? Chegou a hora. É um exemplo mais tranquilo, tá? Mas tem uma coisinha de diferente só. Eu resolvi trazer. Às vezes pode ajudar também, como eu disse, a treinar, deixar cada vez mais automático o cálculo do NOx, a balancear as equações por tentativa e erro. Enfim, então isso tudo vocês estão treinando enquanto vocês estão fazendo o balanceamento da reação pelas técnicas de oxirredução, tá? Então, eu já coloquei novamente os NOx dos elementos que sofrem alteração. Mais uma vez, pausa o vídeo e cálculo de todo mundo. Essa equação aqui, gente, é uma equação que possui íons, tá? Então, ó, Cl- é um íon, H- é um íon, Cr3- é outro íon. Então, ela é uma equação iônica. Como que a gente vai fazer? Como das outras vezes, tá? Não vai mudar por enquanto. Então, o Cr sofre um processo aqui, né, de mudança de NOx. Então, Cr2. Vou ligar com o Cr aqui, 3+. E o cloro, tá? Sofre também uma mudança de NOx. Passa de Cl- para Cl2. Vamos ver os processos? Então, esse Cr2 aqui passou de um NOx de +6 para o NOx de +3, que é a carga dele aqui, né? Lembra que a carga real equivale ao NOx quando é íon. Então, ele sofreu um processo de redução, tá? E o delta foi 6 menos 3, que dá 3. O cloro passou de -1 para 0, então ele oxidou. E aí, o delta vai ser 0 menos -1, dá 1. Aí você vai escolher agora os elementos com maior índice, como a gente já fez, né? Cr2O7, Cr. Qual que é o que tem maior índice? Cr2. A gente vai escolher o Cr2O7. Aí a gente vai fazer o delta, que é 3, vezes o índice 2, que dá 6, certo? E o Cl? Qual que tem o maior índice? Cl- ou Cl2? Cl2. O Cl2 vai multiplicar o delta, que é 1, vezes o índice, para achar esse novo valor, que é 2. Aqui, gente, como os dois elementos são divisíveis por 2, eu já vou simplificar e dividir os dois por 2. No final, vai ficar 6 dividido por 2, 3. 2 dividido por 2, 1. Então, a gente já achou os menores números. Agora, a gente faz o processo de troca. O 1 vai para frente do Cr2O7 e o 3 vai para frente do Cl2. Então, 1 vem para cá e o 3 vem para frente do Cl2,
certo? E aí, qual que é o resto agora? Balancear por tentativa e erro. Então, até agora a gente não fez nada de diferente nessa reação. Então, vamos terminar de balancear por tentativa e erro. Vai ficar um 6 aqui, no Cl-, um 14 aqui, no H+. No Cr3+, vai ficar um 2. No H2O, um 7. E aqui no Cl a gente já colocou o 3. Qual que é a diferença, né? A gente já balanceou a equação e não mudou nada em relação àquele segundo exemplo que eu dei, que foi de você sempre usar o elemento com maior índice. O que muda aqui, gente, é que quando a gente tem equação iônica, a gente pode fazer um cálculo para conferir se o balanceamento está certo, que é as cargas que estão nos reagentes deve ser igual as cargas que estão no produto, a soma das cargas, perdão. Então, a soma das cargas que estão nos reagentes tem que ser igual à soma das cargas que estão no produto, porque as cargas têm que se manter, elas não podem sumir, elas não podem desaparecer, certo? Então, como que a gente faz para analisar isso? Vamos analisar as cargas primeiro dos reagentes. Como que a gente faz isso? Cr2O7, 2-. Essa aqui é a carga do íon como um todo. O mais 6 aqui é o NOx do Cr, 2+. Mas a carga do íon é -2. Então, a gente faz o coeficiente, que é 1, vezes a carga do íon, que é -2. Então, vamos colocar aqui 1 vezes -2, que dá -2. Que mais. Cl-, a carga é -1. E a gente tem 6 de coeficiente. Faz o mesmo processo. Pega o coeficiente, que é 6, multiplica pela carga, que é -1. Vai chegar no resultado de -6. Por fim, a gente tem 14H+. Então, pega o 14, multiplica por 1, porque é a carga do H+, a gente chega no resultado de 14. E aí, agora a gente precisa somar tudo isso aqui. Tá? Aí, -2 mais -6, -8. -8 com -14 vai dar +6. Então, esse aqui é o nosso resultado final. Certo? Agora, vamos ver nos produtos. Cr3+. Como que a gente faz? Vou até passar uma linha aqui dividindo os reagentes dos produtos, certo? Então, a gente multiplica o coeficiente vezes a carga. 3. 2 vezes 3 dá 6. Soma com o próximo. H2O. O coeficiente é 7. Multiplica pela carga. Qual que é a carga da água? A água é uma substância molecular. Então, a carga dela é 0. Então, 7 vezes 0, 0. Cl2. Também não tem carga, ó. Não está aparecendo carga. O 0 que está aqui é o NOx do Cl2. Mas ele não tem carga, né? A carga dele é nula. Porque ele é uma substância molecular também. Então, a gente vai multiplicar 3 vezes 0. No final, vai dar 0. Aí agora a gente tem que somar todos esses valores que a gente achou. 6 mais 0 mais 0 dá mais 6. Então, antes eu tinha os reagentes com o saldo de cargas mais 6, e agora eu tenho nos produtos um saldo de carga mais 6. Então, isso indica, né, quando a soma das cargas dos reagentes dá igual à soma dos produtos, que realmente a reação ficou balanceada corretamente, porque não houve nem ganho nem perda de cargas, né? As cargas se mantiveram. Carga não foi criada e carga não sumiu, não foi destruída. Então, as cargas se mantiveram, que é o correto,
Não pode surgir e não pode desaparecer carga. Então, quando você fez isso, você conseguiu entender e perceber que sua reação estava corretamente balanceada. Então, essa é a única diferença desse tipo de balanceamento para os outros. Essa conferida que você pode dar no final na reação com uma equação iônica, certo? Então é isso, gente. Então, gente, depois da gente discutir vários conceitos, né, o que é número de oxidação, o que é redução, o que é equação de oxirredução, como balancear diferentes tipos de reações de oxirredução, a gente chega no final da aula. Para fazer essa aula e todas aquelas outras, né, que eu já gravei e ministrei para vocês, eu usei essas duas referências aqui. Que é a Química na Abordagem do Cotidiano, do Tito e Canto, né, que a gente chama, e um suplemento de revisão de Química da Editora Moderna. Eu tinha esquecido de mostrar o slide nas outras aulas, mas, dando os créditos agora, né, essas foram as referências que eu usei em todas as aulas, certo? Então é isso, qualquer dúvida, fale comigo e bons estudos para vocês.